falando língua portuguesa. Vou estar passando um vídeo para vocês explicando os exercícios dessa atividade que eu passei alguns dias atrás sobre a história em quadrinhos. Lembrando que a história em quadrinhos ela faz parte do texto narrativo, tá? É o gênero de história em quadrinhos, mas está dentro da estrutura do texto narrativo. Tá? Então ela tem os personagens, ela tem o cenário, né, onde a história acontece, ela vai ter o tempo que a história acontece, ela vai ter o narrador, né, que é a pessoa que criou a historinha, ele vai começar a contar a historinha e ela é contada através dos cenários, das ações das personagens, tá bom? Então vamos lá. Tá travando um pouquinho aqui, mas vai andar, vai dar tudo certo. Prontinho, abriu aqui, mas se travar de novo, eu vou estar usando o meu livro, aí vocês acessam aí. A primeira questão... Cadê? A primeira questão não é essa, daqui é a segunda parte. Deixa eu voltar lá. Aqui, a primeira parte é essa daqui. Tá? Ó, vocês não precisam copiar a pergunta, tá bom? Só lembre de colocar o nome de vocês na folha em cima para poder identificar quem é que fez, o nome e a série de vocês. E coloquem a resposta e coloquem o título, tá? Compreensão e interpretação, a linguagem de foco, tá? Vocês vão colocando os títulos das atividades que estão aí, tá bom? Cruzando a linguagem, trocando ideia. Vocês colocam o título e os exercícios, tá bom? Coloca só o número do exercício e a alternativa. O exercício 1. Um fato novo. Deixa eu ver se dá para dar uma aumentada aqui. Ó, um fato novo mudou o comportamento de Nina. O que acontece na história em quadrinhos? A Nina ela ganha um peixinho, né, do seu pai e tem aquele peixinho como seu melhor amigo. Ela pega todo um carinho por aquele peixinho no início da história, tá bom? Então vamos lá. Um fato novo mudou o comportamento de Nina. O que aconteceu de novo? O comportamento de Nina mudar. É isso que está perguntando na questão A. Tá? O que aconteceu de novo? Então vocês vão colocar lá um A e vão colocar o fato novo. O que aconteceu? A questão 1B. Como ela se sente em relação a essa novidade? Ela está alegre? Ela está triste? Como que ela está diante desta novidade? Tá bom? A questão C. O que ela deixou de fazer por causa desse fato novo? Tá? O que ela deixou de fazer? Tem uma ação aí que acontece aí entre ela e o pai dela. O que acontece que ela deixa de fazer? Tá bom? O exercício número 2. Nas relações com outras pessoas, podemos ter diferentes papéis de amigo ou amiga, de confidente, de namorado ou namorada, de marido, mulher e etc. Veja algumas falas de Nina sobre Flores, tá? Lembrando, Flores é o peixinho dela, tá? Eu conto para ele todos os meus segredos. Nós vamos ficar juntos para sempre. No meu casamento, vou querer entrar na igreja com ele, tá? Com o Flores. Nessas 3 falas aí, questão A. Que papéis a meninas atribui ao peixe nessas falas? Então, 2A. Que papéis a menina atribui? Atribui o papel do quê? De um confidente? Atribui o papel de um namorado? Atribui o papel de um esposo, de um amigo? Tá? Qual o papel que ela atribui para o peixinho Flores? Tá? Que ideia que ela dá para ele? É o melhor amigo dela, é um amigo íntimo, é um confidente dela, tá bom? A B. Que papel na realidade um peixe de aquário normalmente tem? Qual é o papel?
Então, que papel na realidade o peixe tem? O cachorro, né? Nós temos cachorro em casa, temos gatos, tá? Qual é o papel dele para nós ali em casa ali? Ele é o que ali para nós, tá? É isso que vocês vão colocar. Questão 3. A mãe diz a Nina que quando ela se casar, o peixe já terá partido. Na palavra terá partido, questão A. O que realmente a mãe quis dizer? Que ele foi embora? Né? O que pode acontecer com ele? É isso que vocês vão responder. A questão B. Na sua opinião, porque ela não disse isso diretamente, tá? Então, ali, o terá partido é uma forma suave, tá? De falar que algo vai acontecer com o peixe, tá? Todo mundo nasce, e depois que nasce, vive, e depois, o que acontece? Tá? Uma coisa que todo mundo chora, fica bem triste, tá? Então, por que ela não disse isso diretamente? Ela quis poupar a filha, né? Ela achou que a filha não estava preparada para ouvir aquilo diretamente. O que pode ter sido? Questão 4. Para consolar a menina, a mãe usa um argumento. Quando o peixinho partir, elas compararão outro, mais bonita ainda. Por que a reação de Nina surpreende? Então vocês têm que voltar lá no texto lá e ver qual é a reação de Nina, né? Qual é a reação dela? Tá bom? Então vocês vão ler lá. Tá, então o quadrinho tem a sequência aqui, depois vai lá pra cima. Tá bom? Aí o que a mãe faz? A mãe vai o quê? Vai consolar, tá? Vai consolar ela, tudo direitinho. Só que esse conselho dura pouco tempo, né? O choro dela, né? O Flores era o melhor amigo. Se você olhar lá no final, o que acontece no final? Tá? Então, ó, por que a reação de Nina surpreende? Tá? B. Você acha que a mãe exagerou na dose do argumento? Tá? Você acha que a mãe foi muito evasiva na dose do argumento ou não? E a questão C. De todos os papéis que o peixe tinha para a menina, qual deles parecia ter prevalecido? Tá? De papel de confidente, né? De papel de um melhor amigo, ou um papel de um animal de estimação, de um bichinho de estimação. Qual prevaleceu no final? Né? O que ela faz com o peixinho no final? Tá? Ela cuida dele direitinho até os seus últimos dias? E que aparece lá no final da história? A questão número 5. Isso. Das características infantis a seguir, qual predomina o comportamento de Nina? Das características que nós temos aí, qual que predomina o comportamento de Nina? Tá? A ingenuidade, a efetividade, a fantasia, a curiosidade, a ternura, a teimosia ou o humor? O comportamento de Nina. Desses daí, tá? Quais que predominam? Tá bom? Então escreva o seu caderno. Das características infantis a seguir, qual predomina no comportamento de Nina? Qual tem maior ênfase no comportamento dela? Qual deles? Ingenuidade, afetividade, fantasia, curiosidade, teimosia ou humor? Tá bom? Aqui são no mínimo 2, tá? Aí o próximo foi. Eu também não. É isso, eu tenho que voltar aqui que eu tinha pulado, né? É esse aqui. Este é o próximo, tá? Aí vocês vão marcar linguagem do texto, tá bom? Diante do convite do pai para jogar damas, Nina responde: Nanina não. Qual é a diferença de sentido entre dizer não e nananina não?
tá? Há uma diferença aí, tá? Há uma intensidade, tá? Que intensidade é essa? É isso que vocês vão colocar, tá bom? A diferença tem, né? Eu tenho a diferença na grafia, mas tem a diferença o quê? E que quando ela fala nananina não, ela está fazendo o quê? Tá? Ela só está simplesmente dizendo não ou ela está dando ênfase, né, ao não dela? O que ela está fazendo? Responde aí. Qual das duas que eu falei? Questão número 2. O pai de Nina reclama, dizendo que a menina não faz mais nada da vida, a não ser cuidar de Flores. E ela responde: é isso mesmo, a Flores nada, que é uma beleza. Tá? A palavra nada aqui é uma palavra homófona. Tá? O que é uma palavra homófona? A palavra homófona são palavras que são parecidas, tá? Que são iguais na escrita e na pronúncia, mas que muda no sentido. São palavras que são parecidas na pronúncia, é a mesma coisa, e a escrita é diferente. Tá? Viagem, você tem viagem com G, né, que é o substantivo, e tem viagem com J, né? A pronúncia é a mesma. A palavra mal, por exemplo, você tem mal com L e mal com U, tá? A grafia é diferente, mas a pronúncia é a mesma, tá? Isso são palavras homófonas. E às vezes você pode ter a palavra com a mesma escrita, tá? Nada, nada. Manga. Tem manga, fruta, manga, a manga da camisa, tá? São palavras que têm a mesma grafia, a mesma pronúncia, mas o significado é diferente. Isso é homófono, a palavra homófona, tá? Então eu tenho homófona com a pronúncia igual e a escrita diferente. Eu tenho a palavra homófona com a escrita e a pronúncia igual. E eu tenho a palavra homófona com a pronúncia diferente, mas a escrita tá igual, tá? Vamos lá, então, a qual sentido na primeira palavra nada na fala do pai? Quando o pai fala que a Nina não faz mais nada, tá? Que significado tem essa palavra? Qual é o sentido dessa palavra na fala de Nina? Em onde a Nina fala que Flores nada que é uma beleza, ela nada. Então ela quer dizer o quê? Tá bom? Você acha que Nina prestou atenção na fala do que o pai falou? Tá? Sim ou não? Aí você vai explicar o porquê. Bom, não esquece de colocar o porquê. Observe este balão. Eu, coraçãozinho, Flores. Que palavra o coração substitui? Tá? Qual é a palavra aqui que representa esse coraçãozinho aqui? Esse coraçãozinho representa o quê? Que palavra que ele representa? A questão B. O que essa mistura de imagem com palavras provoca na história? Tá? Lembrando, aqui eu tenho uma mistura da linguagem verbal, que é a palavra escrita, com a linguagem não verbal, que é o desenho. E isso é chamada de uma linguagem mista, que é a característica das histórias em quadrinhos. Ele tem uma linguagem mista. Eu tenho a linguagem verbal, que é a escrita, que representa as falas dos personagens. Tá? Linguagem verbal é a escrita e a fala. Linguagem não verbal. A linguagem não verbal são as imagens. Tá? São os desenhos. Isso daqui é a linguagem não verbal, tá? E a linguagem mista é quando eu tenho junto a linguagem verbal e não verbal, tá? Isso é utilizado como uma forma de estética, tá? De estética aqui no contexto, tá bom? E para dar mais dinamização à história, tá? Para ser uma história mais realista, mais viva, mais dinâmica, tá? Acontece isso. Então, o que essa mistura de imagem com palavras provoca na história? Tá? Ela dá um ar diferente na história, ela dá uma valorização para a história. Tá? O que acontece aí? A questão número 4. Quando a mãe convida Nina para cuidar das plantas, ela responde: posso não. Em alguns lugares do Brasil, as pessoas falam nominalmente assim. Contudo, em outros lugares, preferem dizer não posso. Qual jeito de falar é mais comum em sua cidade? Então, as duas formas estão corretas,
posso não e não posso. Tá? As duas formas estão corretas. Mas a pergunta é, aí, onde você está? Onde você mora, no bairro que você mora, tá? Qual é a forma que vocês costumam utilizar? Tá? É a primeira, posso não, ou a segunda, não posso. Bom, a questão número 5. A mãe de Nina, para não chocar a filha, ao falar da possível morte do peixinho, diz que ele um dia vai partir. Essa forma mais suave de dizer das coisas é chamada de eufemismo. Então, o eufemismo é uma figura de linguagem. Tá? Então, é uma forma de suavizar. Tá? Então, ele fala, ele vai partir, ele foi dormir com o papai do céu, tá? Ele está dormindo com o Senhor, tá bom? Bateu as botas, tá? Isso é o eufemismo. Tá? Quando eu falo isso, ele pode ser suave, mas pode ser agressivo. Ah, ele bateu as botas, ele foi para a terra dos pés juntos. Isso são palavras eufemismas, tá? Que muda, mas que o sentido é o mesmo, quer dizer que ele morreu. Que outros eufemismos você conhece para dizer que alguém morreu? Tá? Eu dei alguns exemplos aí, junto com os pais de vocês, que outras palavras vocês poderiam utilizar para dizer que alguém morreu, para não ser direto. Ah, ele morreu, tá? Para uma criança, né? Para uma criança menor do que vocês, o que vocês poderiam falar? Que palavras vocês utilizariam no lugar da palavra morreu? A questão B. Que eufemismo você conhece para dizer que alguém é gordo, tá? Para alguém que é gordo, o que você diria? Quais são as palavras que você falava? Ah, seu gordo. Às vezes você fala que a pessoa é gordo, né? Que palavra você ia utilizar? Alguém que é feio, né? Que palavra você podia utilizar? Às vezes você chamar a pessoa de feia na cara dura, o que você poderia falar para não chamá-la de feia, para não ser grosso, mal educado, tá? Alguém que mentiu, tá? Alguém que fala, às vezes fala, você é um mentiroso. Em vez de usar essa palavra direto, tá? O que você poderia falar, tá? Nessa atividade aqui, leitura expressiva do texto, não precisam fazer, tá? Como nós não estamos na escola, tá? E a gente está trabalhando a questão de ficar em casa, fique em casa, tá? Essa questão não precisa fazer, tá bom? Vamos lá para a próxima. A próxima aqui é cruzando a linguagem, tá? Cruzando a linguagem. Observe atualmente a pintura. Então, é esse daqui que vocês vão fazer, ó, tá? Cruzando a linguagem. Observe atentamente a pintura ao lado. A pintura mostra o menino rodeado de vários elementos, tá? Então, ó, a pintura mostra o menino rodeado de vários elementos. Que elementos estão à sua volta, tá? O que eu tenho ao lado do menino, tá bom? O que é isso? O que é isso daqui? Tá bom? O que eu tenho aqui ao lado do menino? Tá? Você acha que essa cena poderia ter ocorrido nos dias de hoje, nos dias atuais ou no passado distante? Aí você vai justificar a sua resposta com os elementos através da roupa dele, da forma dele se vestir aqui, tá? Os itens que ele está utilizando ao lado, tá bom? O que você acha? Que é dos dias atuais, hoje, ou é do passado distante? Aí você vai justificar, tá? Dando um exemplo aí da imagem. A questão número 2. O menino está fazendo um sinal com a mão esquerda. Que som ele deve estar produzindo com a boca? Tá? O que ele está fazendo ali? Pedindo o que ali para o cachorro? Para quem ele faz o sinal e produz o som? Tá? Acabei de falar. Tá bom? Para quem que ele faz o sinal e produz o som? Aqui, gente, eu tenho mais uma vez, aqui, tudo isso daqui é uma linguagem não verbal.
tá? Porque está transmitindo uma informação, tá? A linguagem ela ocorre quando nós temos comunicação, nos comunicamos. Nós nos comunicamos através dos textos escritos, nós nos comunicamos através da fala, mas nós nos comunicamos também através das imagens, da forma de você se vestir, de você, dos gestos que você faz, tá? E isso é uma linguagem. Um bombeiro, por exemplo, se ele estiver com a roupa de bombeiro, um policial militar estiver fardado, ele não precisa dizer que ele é um policial, que ele é um bombeiro. A sua própria roupa já, né, fala quem ele é, já transmite uma comunicação, tá? Já transmite uma informação, tá bom? E aqui é a mesma coisa, tá? Através dos sinais, né, que nós fazemos, nós transmitimos algo. Esse sinal aqui, com a mão na boca, o dedinho na boca, qual é o sinal que ele está fazendo? O que ele quer dizer aqui? Bom, observe a expressão do cachorro. O que ele está querendo e por quê? Tá? Olhando aqui o cachorro, o que ele quer e por quê? Tá bom? E nós temos aqui a questão 3. Questão 3. Observe a expressão do cachorro. Apagou aqui, não é para vir, veio. Calma aí. Aí. Observe a expressão do cachorro. O que ele está querendo e por quê? Já falei com vocês. Questão 4. O título do quadro é O Passageiro Clandestino. Tá? O passageiro clandestino. Tá? Levante hipóteses. Quem é o passageiro clandestino? É o menino ou é o cachorro? Quem pode ser o passageiro clandestino aí? Onde você acha que o menino está? Se ele é um passageiro, onde que ele pode estar? Dentro de um ônibus, dentro de um trem, tá? De um avião, onde você acha que ele pode estar? Porque esse passageiro teve de ficar escondido, tá? Por que o passageiro teve que ficar escondido? Tá? A questão 5. Observe a mala que está sobre a perna do menino e o pacote que está ao seu lado. Levanta hipóteses. Para onde você acha que ele está indo? Tá? Para onde você acha que ele foi? Tá? Ele está indo de um bairro para um outro, ele está indo fazer uma viagem, indo de uma cidade para uma outra cidade, ele está de mudança. Para onde você acha que ele está indo? Você acha que ele vai demorar nesse lugar? Por quê? Com base nas imagens ali, acho que ele vai fazer uma viagem de um dia, de 2 dias, ou se ele vai demorar mais tempo. E por quê? Aí vocês vão explicar. O que pode haver no pacote ao seu lado? Tá? Ele tem um pacote aqui do lado dele, aqui, ó, tem um pacote. O que deve ter nesse pacote? Deve ter alguma peça de roupa? Deve ter alguma coisa para comer? Deve ter livros? O que pode ter aqui nesse pacote? Tá? Pode ter uma bomba? O que será que tem aqui nesse pacote? Dê a sua opinião. Tá? A 6. Ao levar o passageiro clandestino, o menino pode ter problemas durante a viagem. Por que você acha que ele prefere correr esse risco? Então ele pode ter alguns problemas na viagem, né? Ele pode ser descoberto, o cachorro pode fazer xixi ali na cesta, fazer cocô, isso é todo aquele cheiro, né? E ele pode ser expulso do trem, mesmo correndo todos esses riscos, né? Por que você acha que ele prefere correr esse risco? Bom, a questão número 7. Compare essa pintura com a História em Quadrinhos de Ziraldo, a da Nina, a historinha da Nina e o Peixinho, vista no início deste capítulo. Que diferenças há entre Nina e o menino da pintura, quanto à sua dedicação, à sua relação com o animal de estimação? Tá? Qual é a relação? A relação é a mesma?
de amor, de afeto. Será que tem a mesma relação? Lembra o que Nina fez com o peixinho no final da história, tá? Então é isso que vocês vão colocar, se a relação é a mesma. O que você atribui essa diferença? A que você atribui essa diferença? Por que então, aqui a pergunta B já fala que é uma diferença na relação. Então a pergunta B já está falando que o relacionamento não é o mesmo, tá? Que relacionamento é esse? Qual é o relacionamento que Nina tem com o peixinho e qual é o relacionamento que o menino tem para com o cachorro? O relacionamento é diferente. Qual é essa diferença, tá? O menino vê o cachorro somente como um animal de estimação, a Nina vê o peixinho como um amigo, um companheiro de todas as horas. Qual é essa diferença entre eles? Tá bom? O que você atribui essa diferença, tá? O que acontece de diferente? Ó, o que o menino faz para continuar com o cachorro? E a Nina, o que ela fez com o peixe no final da história? E aqui, se não me engano, é a última. Ó, tem mais ainda. Mas tenham calma, eu só vou explicar para vocês, tá bom? E depois façam com calma. Vamos assim, vamos fazer até essa parte aqui com calma, tá bom? E amanhã eu posto as outras atividades, tá bom? Fique com Deus, até mais.